Quem aqui nunca provou uma jabuticaba? Você nunca nem provou uma jabuticaba. Sabe nem o que é isso. Isso não é um animal, isso é uma fruta. Levanta se você nunca nem viu uma jabuticaba. Você nunca nem viu uma jabuticaba? Vocês estão mal mesmo. Então faz o seguinte, pessoal que nunca nem viu jabuticaba, leve primeiro para eles. Os que nunca viram. Não, agora já viram, agora pode sentar todo mundo. Vocês viram já, pronto. Não, brincadeira. Não, continua em pé. Você nunca viu uma jabuticaba? Você vai provar uma jabuticaba, tá? Aqui na frente, tá? Quem nunca provou aqui nos primeiros bancos aqui, nunca provou uma jabuticaba, tá? Eu falo tanto na minha jabuticabeira. Olha aqui. Pronto. Eu não tenho para todo mundo, mas até onde der. E o pessoal que está mais na frente são os abençoados, tá? Quem, olha só, já vai voltar por aqui, olha só. Pronto. Se você é mineiro e estiver em pé, é porque você não é mineiro, né? Porque o mineiro, ele nasce em Jabuticabeira. É. Olha aí. Legal. Eu falo tanto da minha jabuticabeira, e hoje eu estava procurando assim, eu fui ontem, tirei dois sacos grandes de da jabuticabeira, e hoje eu fui de novo, e as cabas, tem uma caba que ela gosta de furar todinha ela. Aí você tem que chegar antes da caba, né? Senão ela acaba com a jabuticaba, né? Tudo é caba. Obrigado, hein? E aí eu tô olhando ali para aquela jabuticaba preto, sabe? Preto, aquele cheio de jabuticaba. No meio do Amazonas, onde, né? Quando eu era criança, meu sonho era ver uma jabuticaba. Que tinha uma jabuticabeira que eu saiba, em Manaus. Ficava ali, perto do mercadinho da Cachoeirinha. Era uma jabuticabeira grande, mas não dava jabuticaba. Eu ficava, poxa, eu queria conhecer uma jabuticaba. Eu li as histórias, né, de alguns escritores sobre a jabuticaba, e eu nunca provei jabuticaba. E não tinha dinheiro para viajar, então era só na pitomba mesmo, né? Mas um dia, eu digo, eu vou plantar uma jabuticabeira. Eu plantei uma jabuticabeira. E a Bíblia diz que aquilo que você planta, você colhe. Sabe por que a gente não colhe? Porque a gente não planta. Aí eu plantei. Porque alguém disse, olha, até no Amazonas isso pode dar. Eu escolhi um lugar que eu achei que seria assim, parecido com Minas, né? Tá no meu quintal, tem várias regiões, né? Tem o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, tem o Amazonas, né? Aí eu escolhi lá um lugarzinho, mas não é que deu mesmo. Eu estou com 5 pés agora, cheio de jabuticaba, né? E claro, você tem que telar ele todinho, dar um trabalho, porque os passarinhos ficam lá em cima. Ô, pastor, pastor! Pastor! Né? Só uma aqui pro mendigo, né? Mas olhando e agora está dando assim naqueles galhos, né? Mais altos, que já estão assim, já precisa de uma pessoa mais alta, né? Para tirar uma escadinha. É assim também. Nós estamos no Amazonas, numa terra de colheita. Meu irmão, essa semana estava feliz da vida, porque a igreja dele está enorme, lá na França. Talvez seja a segunda igreja batista maior da França. Teve 51 pessoas domingo. Tiveram 2 batizados. Acho que já estão quase no céu, com tanta colheita. Tem mais pessoas na nossa igreja do que batista em toda a França. Porque lá a época da colheita já passou. Eles estão pegando as últimas jabuticabas que nascem de vez em quando uma. Quase todas as pessoas que aceitaram Cristo lá, eles começaram como ateu. Ele vai para a festinha de aniversário, o cara está tomando vinho e o meu irmão evangelizando. O cara vai tomando vinho, ele vai amolecendo, né? Vai amolecendo, aí ele vai evangelizando. Né? Evangelismo conforme o vinho, né? O francês gosta de um vinho. Aí o cara
Tem pessoa, teve um lá, que é membro da igreja dele, que passou 2 anos para virar de ateu, né? Teísta. Acreditar que existe um Deus. Aí mais 1 ano e pouco para acreditar em Cristo, que Cristo é Deus, outra barreira. E depois, crer na necessidade da salvação, entender a necessidade da salvação. É um trabalho do Espírito. E é muito trabalho para o pastor, que trabalha com esse Espírito. E é devagar a colheita. E é uma comemoração quando tem 2 batizados. E às vezes a gente tem tantos batizados numa igreja grande, a gente nem valoriza tanto assim. E isso aí tem que mudar. Cada pessoa é valorizada por Deus, né? Cada pessoa é uma festa. E eu estava pensando, é tipo essa jabuticaba, né? Nós estamos numa época de colheita, nós temos que aproveitar. Nem sempre foi assim, nem sempre será assim. E nós temos que aproveitar esse momento de colheita no Brasil e principalmente no Amazonas. Lá no seu trabalho, na sua empresa, né? É hora de colheita. Abre os seus olhos, a colheita está madura, está na hora de nós colhermos. Ore para Deus mostrar para você o fruto maduro, você que já é dele. Hoje eu queria conversar com você do livro de Crônicas. Crônicas, capítulo 25. A constituição, né, do cristão é o Novo Testamento. É por isso que no livro de Atos, capítulo 2, verso 42, a Bíblia diz que a igreja, quando começou, naquela primeira geração da igreja, eles eram dedicados, né, à doutrina dos apóstolos. Se a sua criança estiver chorando, você pode levar ali para aqueles que não conhecem, a gente esquece de avisar. Ali, aquele auditório, você ouve a mensagem, tá? Ali onde tem o vidro, você ouve todinha a mensagem e nós não ouvimos a sua criança. Aí você fica mais à vontade, né? E aí você pode, tá? Pode ser pai, pode ser mãe, tá? Tira aí no dadinho, tira no par ou ímpar. E é bem ar-condicionado, é uma maravilha, tá? Justamente para você ficar à vontade com a sua criança. Ontem eu preguei, nunca mais eu tinha pregado ao ar livre, sempre ar livre, né? E aí eu estou pregando ao ar livre num culto especial, num bairro. Camarada, é muito barulho, olha, é muito barulho quando você está tentando pregar e lá vem um trio elétrico, para na frente, né? Aquela barulheira, né? E quando aí, puf, fogos, né? Não sei o que estavam comemorando, devia ser alguma derrota de algum time. Aí, puf, chega, assustava todo mundo no auditório. Aí eu me lembrei do tempo que eu trabalhava no Ouro Verde, olha. Aí eu pensei assim, como a gente é abençoado aqui na nossa, né? Deus nos deu um lugar tão amplo, longe dos barulhos, não fica trio elétrico. Se parar um trio elétrico aqui, não fica na frente, vai 3.000 homens destruir o carro, né? Como é bom, lá a gente era pouquinho, lá no Ouro Verde, a gente ficava aturando, não dá para baixar só um pouco, a gente chegava, não dá para baixar só um pouquinho, não dá não. Esquentava o sangue, né? E não tinha ventilador, era quente o prédio, como Deus tem dado assim um lugar legal para a gente, e às vezes a gente esquece. E esquece até de orar por aqueles que não têm esse conforto todo, não é isso? Eu tenho até um ar-condicionado aqui para mim agora, olha só que maravilha, né? Mas aí pelos anos que eu sofri lá no Ouro Verde. Não, brincadeira, não, ninguém merece isso. Mas Deus nos deu então, o Novo Testamento é a doutrina no qual o cristão baseia a sua Bíblia, a sua vida, né? É por isso que a Bíblia diz que a lei terminou em Jesus. Então todas aquelas leis, aquilo ali, tem mensagens ali, né? Se você estudar, tem mensagens do porquê que Deus tinha aquelas leis. Havia uma razão por trás de cada lei, cada lei tinha um certo simbolismo espiritual. Mas em termos de guardar essa lei, o livro de Gálatas foi escrito só para pôr um fim para sempre a essa questão, dessa disputa se o crente era para guardar a lei ou não. E o livro de Romanos capítulo 10, verso 4, Romanos 10, 4 diz, olha, Jesus é o fim da lei. Chegou Jesus, morreu na cruz, ressuscitou, fim da lei. Agora, então para que serve o Velho Testamento?
O Velho Testamento tem duas finalidades. A finalidade do Velho Testamento era mostrar para o judeu, que era a nação da onde viria o Messias. Deus escolheu na face da terra, ele diz, olha, esse pessoal aqui eu vou fazer uma nação, e daqui, através dessa nação, eu vou dar a minha palavra, eles vão ser os detentores, os guardadores dos oráculos. Eles inclusive tinham essa profissão, que tinham cuidado, os escribas eram as pessoas que tinham cuidado de anotar, eles eram uma xerox, igual a nossa xerox, só que ao vivo. Isso aí era o trabalho, eles passavam a vida, tinham pessoas que se formavam nessa profissão de duplicar as escrituras. E então Deus chamou eles para trazer essas escrituras, por isso que essas escrituras, com toda a fúria das nações e várias tentativas da destruição da Bíblia, não conseguiram, porque Deus havia escolhido um povo, e naquele povo colocou uma profissão só para xerocar essa Bíblia, o Velho Testamento. Isso aí era a primeira função, para nós termos essa palavra, para que os judeus soubessem, quando viesse o Messias, que ele era o Messias. Existem umas 350 profecias no Velho Testamento, para que quando o Messias chegasse, se ele cumprisse tudo aqueles, aí o judeu podia dizer, esse é o Messias que Deus prometeu, esse é o Salvador da terra, esse é o rei que vai assumir a terra com todo o seu esplendor. Então isso aí é a primeira tarefa, para o Velho Testamento, e por isso tem aquelas genealogias todinhas, tem páginas e páginas de genealogia. Fulano gerou fulano, viveu tantos dias, aí gerou fulano, e fulano casou com fulana, e geraram fulano, viveu 34 anos e gerou fulano, e assim vem aquele negócio, sem fim. Mas na verdade tudo aquilo são documentações que Deus mandou fazer para provar de que Jesus era descendente de Abraão, primeiro, de Adão, de Abraão, de Judá, de Davi, e mais alguns que ele havia profetizado. Então, esse é o motivo justamente para eles poderem reconhecer, e nós falamos disso domingo passado, os fariseus, eles viram que tudo encaixava, que esse Jesus era o enviado, mas eles não queriam, porque se ele fosse o enviado de Deus, ele ia mexer na estrutura religiosa, e eles amavam mais a religião do que o Deus da religião. Isso é um perigo que a gente pode enfrentar. Por isso que uma vez, alguns meses atrás, eu dei uma mensagem sobre, nós temos que amar o Deus dessa igreja, não essa igreja. É muito bom quando a gente ama essa igreja. Poxa, como é bom a gente amar uns aos outros e gostar. Eu gosto de vir aqui, às vezes eu fico olhando, naquele mato que um dia foi aqui, e hoje como é hoje, tantas pessoas passam e falam, poxa, como você é um pastor de sorte, tem um lugar tão bonito daquele ali, é inveja das igrejas. Mas sabe uma coisa, a gente nunca pode esquecer de que não é isso aqui. Quando a gente não tinha isso aqui, a gente ainda era essa igreja, e se não tivermos um dia isso aqui, ainda seremos essa igreja. Porque é o Deus dessa igreja que é importante, e a gente não pode esquecer disso. É o nosso Deus que é fantástico, é grandioso, que é maravilhoso. Então Deus deu esse reconhecimento para que o Messias pudesse ser comprovado que ele era o Messias, para a gente poder confiar nele através do testemunho inclusive dos apóstolos. O segundo motivo, 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que essas coisas foram escritas porque Deus colocou muitos detalhes no Velho Testamento. O Velho Testamento é bem maior do que o Novo Testamento. O Novo Testamento é só o tanjal, digamos assim, é o concentrado. Não tem muita história, é tudo doutrina, é ensino, é meio seco de certas formas, não tem muitas ilustrações, tem algumas, mas não muitas. Porque Deus queria, primeiro, tinha 12 homens só para escreverem, em contrapartida tinha 30 que escreveram o Velho Testamento. No Velho, eles tiveram 2.000 anos para escrever, 1.400 anos para escreverem. O Novo, Deus queria completar com 70 anos,
para que a igreja pudesse ter o Novo Testamento, essa constituição para o cristianismo. Então, por muitos motivos, é bem menor, bem mais conciso, mais fácil, e Deus sabia que esse Novo Testamento ia ser levado por toda a face da terra, e naquele tempo era em papiros. Tem muitos motivos pelos quais Deus fez menor. Mas Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim: mas as coisas do Velho Testamento foram dadas por Deus como exemplos. Uma das coisas que eu acho interessante, nós quando escrevemos uma biografia de um amigo nosso, aquelas coisas meio podres a gente não fala mais, não é isso? Eu me lembro uma vez, lá eu não vou dizer o nome da igreja, numa igreja batista de Porto Velho, né? Quase eu digo o nome, olha, aí você... Lá tiveram uma igreja muito velha, muito velha. E naquela igreja tiveram muitos pastores. Mas um desses pastores, que passou acho que 4 anos lá, ele era traficante, né? É um traficante famoso, ele fazia tráfico de drogas, inclusive construiu vários prédios de igreja com aquele dinheiro da cocaína, né? Não, eu estou falando sério, né? Mas como isso é uma geração de capital ilícito, né? E como ele era também mentiroso e muitas outras coisas, e largou a mulher também por uma cantora, e aí foi complicando a vida dele. Quando você chega nessa igreja, a foto de todos os pastores desde o início, lá no outro século, né? Onde está tudo lá, tudo lá. Aí quando chega tem uma vaga que não tem foto de ninguém, é só o carpete lá, não tem foto de ninguém. Aqui não tinha pastor? Aí, quando completaram os 50 anos, ou foi 75 anos, engraçado, lá o pessoal estava tirando no dado, né, quem ia ser o primeiro pastor, o segundo pastor, o terceiro pastor, os garotos, os jovens representando. Quando chegou naquele pastor, ninguém queria ser ele, olha. Aí fizeram de conta que não existiu esse pastor, né? E Deus podia ter feito isso porque teve muito rei bandido, teve muito profeta errado, e teve muita coisa ruim, mas Deus não. Deus não encobriu nada no Velho Testamento, porque Deus, a Bíblia diz, o Paulo nos diz, que Deus queria que isso servisse para nós, como exemplos de quando fazemos o bem e quando fazemos o mal, para saber como Deus pensa, de saber o que irrita a Deus, para nós podermos conhecer esse Deus, um dia inconhecível, hoje nós podemos conhecê-lo, e não somente conhecê-lo, mas podemos ter um relacionamento pessoal com Ele, e Deus quer que você aprenda a pensar como Ele. Você é o motivo, a sua criação especial, né, é intimamente ligado com esse Deus, Criador dos céus e da terra, né? Então essas coisas no Velho Testamento, ele fala sobre os podres, ele fala sobre o bom, ele não esconde, porque ele queria que fosse um exemplo para nós podermos aprender a viver essa palavra. O Velho Testamento, os personagens, principalmente a vida dos personagens, tem muito valor no sentido que nos ajuda a colocar isso na nossa sandália, a viver e ver como é que é isso. E no final nós vamos encerrar a mensagem hoje com um exemplo que eu tirei da Bíblia, eu apliquei na minha vida e deu certo. No capítulo 25 de 2 Crônicas, nós falamos aqui sobre, Deus fala aqui sobre o reinado do rei Amazias, rei de Judá. Por que rei de Judá e não rei de Israel? Israel foi chamado por Deus, né? E Deus chamou Abraão, Jacó, Isaac. E no tempo de Jacó, eles foram parar no Egito. Passaram 400 anos no Egito, terminaram sendo escravos. Moisés tirou eles de lá e naquele momento da retirada deles se tornaram uma nação muito rica, porque despojaram toda a riqueza, né, que eles tinham trabalhado 400 anos para levantar no Egito. Quando saíram, Deus levou com eles também toda essa riqueza. Foram para a terra prometida. Lá expulsaram as pessoas que eram daquela terra e se implantaram, e é essa terra onde eles estão hoje, e mais um pouquinho, tá? E mais um pouquinho. Mas quando pediram um rei, tiveram Deus, então deu para eles um rei, que eles não queriam mais ser um país
teocrático, onde o profeta, né, o homem de Deus, é que passavam para eles a vontade de Deus e levava eles para a guerra e tudo mais. Mas eles queriam um rei. Deus então permitiu que eles colocassem Saul como rei, e depois o segundo rei, Davi, que foi um rei conforme o coração de Deus. E depois de Davi, reinou o seu filho, que chamava-se... Como é que é o nome dele mesmo? Estou só testando. Como é que é o nome dele? Se você não souber isso daí, pessoal, você tem que fazer Velho Testamento 3, né? Quando vier no CNI, você precisa conhecer a Bíblia. Então, Salomão, filho de Davi. E Davi foi o cara que aumentou o território. Foi um homem de muito poder de guerra. E ele então aumentou e expulsou todos os inimigos e consolidou o território nacional de Israel daquela época. Salomão já pegou num tempo de colheita. Ele foi um homem de cultura, um homem de riqueza, de opulência, de muita sabedoria. E ele trouxe cultura. Ele fez daquele país só de pastor. Era tudo cheirava a bode e ovelha, né? O pessoal eles eram pastores. Alguns eram assim, fazendeiros, mas a maioria era pastor de ovelha. Era o negócio deles. E não tinham muita cultura. Só tinha a cultura deles, era essa Bíblia, que todos eles estudavam desde pequenininho. Ele então trouxe cultura, trouxe o primeiro zoológico, né? O Salomão trouxe o primeiro zoológico, fez grandes obras de construção. E ele trazia, onde ele achava uma grande cultura no mundo, ele mandava trazer uma parte para lá, porque ele queria que Israel se tornasse uma nação culta. E assim aconteceu. Porém, Salomão se atrapalhou bastante por causa de mulheres e de experimentos loucos que ele fez. E quando morreu, o filho que foi escolhido para ser o seu sucessor chamava-se Reoboão ou Roboão. E ele se tornou então o rei sucessor. E Roboão era jovem. E ele pegou o reino no tempo de muita riqueza. Mas Salomão, nos seus últimos anos, por causa dessa necessidade de fazer grandes obras, ele começou a colocar muito imposto sobre o povo. E o pessoal começou a sofrer, começou a reclamar. E ainda como hoje, o que o pessoal mais reclama? O pessoal que paga, né? Tem pessoas que não reclamam porque não pagam, mas o pessoal que paga reclama de quê? Imposto, porque quando tem muito imposto, a produção do país vai baixar, né? Vai baixar porque o dinheiro que seria investido em novas empresas termina sendo pago por impostos. E às vezes não vale a pena você ter uma empresa, porque os impostos você vai trabalhar. Na verdade, hoje nós trabalhamos aproximadamente 6 meses do ano numa empresa só para pagar os impostos. Só os impostos. A Bíblia no Velho Testamento dá até uns parâmetros que são o ideal na área de imposto, para um governo taxar o seu povo. Sabia disso? Até isso Deus tem colocado na Bíblia, essa sabedoria. E por isso que no tempo de Israel, no Velho Testamento, o rei tinha que ler, logo que ele assumisse o reino, tinha que ser, o profeta lia e liam todinho essa lei para o rei. Isso era uma das exigências quando a pessoa se tornasse rei, para que pudesse fazer leis justas, pudesse fazer leis que fossem fomentar o crescimento e não diminuir o crescimento. Bem, Reoboão, então, o povo reclamou e vieram até ele quando ele assumiu. Então ele foi se consultar. Primeiro ele foi consultar com os conselheiros do pai dele, anciões que conheciam esse povo, tinham vivido 40 anos com o pai dele, e perguntaram: olha, o povo está reclamando dos impostos, o que vocês dizem? Eles disseram: olha, seu pai, na verdade, no final da vida dele, ele se tornou muito, muito ganancioso em termos do governo, e ele oprimiu o povo nessa parte de imposto, e realmente você precisa diminuir o imposto para que o povo se motive de novo a produzir. Mas ele foi lá também com os colegas de faculdade que tinham se formado com ele, né? Os garotões, e disse: e o que vocês dizem? Eu devo aumentar esse imposto, diminuir ou deixar no mesmo?
Eles disseram: olha, você tem que chegar quebrando. Esse povo, eles são bandidos. Olha só como é que é. E até hoje você vê isso muitas vezes. O povo elege um governante e depois o povo se torna inimigo daquele governante, ou o governante é inimigo do povo. Não é isso? Isso não é de hoje, não. E é isso, Deus inclusive falou para Israel: olha, o problema de você ter um governo que não seja meu, diretamente, é que vocês vão sofrer essas consequências. Vocês vão ter muito mais imposto do que eu cobrava de vocês. Vocês vão ter muitas coisas que eu preferia que vocês não tivessem, assim, em termos de sofrimento. Mas já que vocês insistem, então, que seja assim. Reoboão optou pelo conselho dos jovens. Mas foi uma besteira. Porque quando fizeram isso, dos 10 estados, dos 12 estados, digamos assim, 12 tribos, 12 estados que havia, 10 seguiram Jeroboão, se separaram, se dividiram e formaram um país chamado Israel. E os 2 que sobraram ficaram com Reoboão, coitado, né? E com Jerusalém. Ficou apenas aquela fatiazinha do território e aquela fatiazinha do povo e da riqueza de Israel. E Deus deu então isso para Jeroboão, que era um servo, era um empregado, né? Era um assessor de Salomão. E ele então se tornou o novo rei. Mas lá Jeroboão também, ele não seguiu os caminhos de Deus, e Deus passou para outro, e passou para outro, e passou para outro. Passaram por várias famílias reais. Enquanto que Judá ficou sempre na linhagem de Davi, conforme a promessa de Deus a Davi. E naquele tempo, Deus já havia profetizado que essas nações iam dividir por causa do pecado de Salomão, né? E que um dia, muito no futuro, eles iam deixar de ser 2 países e iam voltar a ser um país. Isso aconteceu em 1948. Você que gosta de estudar história, 1948... Todas as famílias de Israel voltaram a ser um só país, não mais dividido entre Israel e Judá. Bem, Amazias era rei dessas 2 tribos, desses 2 estados, dessa parte menor, mas que era a parte onde Deus havia dito: dali sairia o rei da terra, o Messias, o enviado, Jesus Cristo. Amazias então foi esse rei, e vamos ler um pouquinho sobre a vida dele e aprender algumas lições. Amazias, capítulo 25 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Então ele morreu com quantos anos? Tem gente que tem que pegar o calculador para somar 2 números, né? 54, tá? Não é isso? 25 mais 29? Tá bom. Só para você também não esquecer a matemática, né? Que a gente esquece tudo. Depois dos 20. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, e ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova. Olha só, sempre quando Deus avalia os reis, sempre você vai ver se Deus aprovou ou desaprovou. E diz aqui: e ele fez conforme Deus aprova. Ele fez conforme Deus aprova. O rei que mais fez como Deus aprova, na verdade tiveram 3 grandes reis, 4 na verdade. Teve Davi, esse foi o rei segundo o coração de Deus. É interessante porque Davi teve muitos erros em sua vida, né? Até matou um camarada para casar com a mulher dele. Ele cometeu alguns outros deslizes muito feios. Mas o que Deus olhava e o que Deus olha ainda hoje é o coração. Davi se arrependia. Davi errou, mas Davi queria acertar. Às vezes as paixões de Davi era maior do que a cabeça dele. Mas ele tinha um coração que sempre queria acertar com Deus. E sempre quando ele reconhecia o seu pecado, ele caía diante de Deus e voltava ao Senhor. E até o fim da vida dele, ele caminhou com o Senhor. E por isso que isso aí foi o rei número 1. Um outro rei foi Asa, um outro rei foi
Josafá também foi um rei muito bom, rei Asa e Josias, tá? São cinco reis que realmente foram reis consideráveis. Mas os outros, esses já seguiram conforme o coração de Deus, homens conforme o coração de Deus, aprovados por Deus. Esse diz diferente, ele diz assim: ele fez o que Deus aprova, mas não de todo o coração. Mas não de todo o coração. Isso ele fala de aproximadamente uns 4 reis, mas não de todo o coração. Sabe quando é que você faz aquele trabalho lá na sua empresa? Porque você não quer pegar as contas. Mas você não dá o seu melhor? Você dá 80%. Já trabalhou assim? Você poderia ter feito uma rápida e melhor, mas para quê? Aí você faz meio alçada. Tipo aquele bolo recentemente, né? Eu conto essa história do bolo porque eu não sei quem fez o bolo, mas a gente teve uma reunião de casais e tiveram muito bolo, foi muito bolo. Aí tinha um bolo lá que ninguém estava comendo, eu fui ver lá, e porque não era bolo, era pé de moleque de chocolate. Era um bolo meio solado lá, e eu só conto essa história porque ninguém botou o nome, graças a Deus, não concorreram. Eu posso contar a história, e por favor, não diga para ninguém que foi você que fez aquele bolo, tá? Porque eu quero poder contar essa história por muitos anos. E se descobrirem quem foi, eu não vou mais poder contar essa história, linda história, do pé de moleque de chocolate. Aí, ninguém estava pegando ali, aquele aí eu peguei assim, meio duro, assim, mas gostoso, porque o pé de moleque de chocolate é gostoso. Mas na verdade era um bolo mal assado, solado, né? Você já fez um bolo assim? Não, você nunca fez, eu também não fez bolo, mas se você tivesse feito bolo, de vez em quando não dá certo, tem bolo que é complicado, se você tirar na hora errada, aí fica solado, né? E às vezes a gente faz as coisas, mas não de todo o coração. A gente fica assim, um bolo meio solado. É um bolo, eu acho que é bolo, mas não foi com todo o coração. Às vezes nós servimos a Deus, mas não é de todo o coração. A gente vai para o ministério, mas não é de todo o coração. A gente vai lá para o grupo de oração, até porque é na nossa casa. Como é que a gente não vai se é na nossa casa, né? Mas, se o pessoal tudo faltasse naquela noite, não tinha problema, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Aí eu fazia muita visita. Eu nasci em porta de igreja, né? E por isso que eu nunca quis ser pastor. Eu já tinha, né, até meus 18 anos, já tinha feito tanta igreja com meu pai, todo tempo aquelas visitas, e o pessoal tratava mal a gente. Naquele tempo não era tempo de colheita, era de plantio. A gente levava aquelas portadas e outras coisas, né, do pessoal. O pessoal xingava, chamava, a gente tinha até medo, às vezes, de fazer visita, mas meu pai não tinha ninguém para ajudar ele. Aí adivinha, era eu, o irmão Osés, que está aqui, né, da minha idade também. A gente ia... E eu me lembro que eu ficava assim, torcendo para ninguém atender a porta, né? Aí eu batia até devagarzinho assim a palma. Isso é ou de casa. Não tem ninguém aqui não, né? E se eu ouvisse algum barulho lá dentro da casa, já estava, aí não tem ninguém, está fechada a porta, né? Era um trabalho, eu terminava a minha rua aqui, cada um tinha a sua rua para terminar, eu e o Osés, né, pegava, cadê o Osés? Está aqui o Osés? Muitas pessoas não conhecem o Osés. Osés, está aqui? Está aqui? Fica de pé, Osés, se você estiver aqui. Você fala, poxa, eu peguei o cara faltando, está aqui? Não, tá. Deve ter vindo no primeiro culto. Mas ficava... Sabe, a gente fazia, olha, vocês vão pegar essa rua. Minha mãe falava, meu pai falava, vocês vão pegar essa rua. Aí eu fazia assim, mas não de todo o coração. Na verdade, meu coração estava naquela hora, depois da visita, que a gente ia brincar de carrinho e de garapé, e comer pé de moleque de chocolate, né? Tirar goiaba e esse tipo de coisa. Que ali a Chapada era um monte de balneários e garapé, ali era muito bonito. Eu ia pescar, e o meu coração estava ali, e por isso que eu ia para a obra. Mas eu fazia minha visita sem muito coração, e às vezes, nós ainda fazemos nosso trabalho sem muito coração, não fazemos? A gente vai dar aquela aula de escola dominical, mas a gente não preparou muito, a gente vai lá para o nosso GO, se o pessoal não faltasse, não teria problema hoje. A gente está tão cansado, a gente não pensa muito. A gente vai lá no nosso GA, mas pega na última coisa. O que é hoje? Né? Onde vai dar aquela aula? Nem peguei nas... mas é fácil, né? Eu acho que dá para fazer.
Deixa eu ver se eu sei ler. Dá sim. Estão entendendo? Eu estou falando com você? Ou está passando por cima da cabeça? Estou conversando com você? Tá? Ou a gente vai fazer aquele trabalho, eu vou trabalhar lá no mutirão, mas tá fazendo, corpo mole. Escorado lá na vassoura. Fez o que Deus aprove, mas não de todo o coração. Deus gosta quando você coloca toda a sua força, todo o seu coração, toda a sua emoção naquilo que você faz. É aí que Deus abençoa. Você se lembra do versículo? Algumas páginas mais atrás, né? 2 Crônicas, capítulo 16. Abra comigo a sua Bíblia se você estiver, porque nós citamos isso outro dia e isso tem que gravar na nossa mente. Isso aqui é um dos versículos mais importantes da Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 16. Verso 9. O profeta de Deus falou para rei Asa, que foi um dos bons reis. Leia comigo. O que diz? 1, 2, 3. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Bem, agora já deu para ler, não já? Vamos ler de novo? Mas dessa vez com emoção, com coração. Não só os olhos, com coração. E quando chegar totalmente. Vamos lá de novo? E não esqueça que os olhos do Senhor estão atentos para toda a terra. A Bíblia diz que eles vão de um lado da terra para o outro, procurando aqueles que se dedicam com o coração, para que Ele possa apoiá-los com força. Deus está procurando pessoas em quem investir. Deus está procurando pessoas para dar suporte, para apoiar, para abençoar. E Ele está procurando pessoas que o buscam de todo o coração, que colocam todo o seu coração na obra dEle. Vamos ler de novo. Com mais garra, com mais emoção. Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Amazias fazia o que era aprovado por Deus, não de todo o coração. Mas adiante nós aprendemos outra coisa. O rei do Amazias tinha sido assassinado por pessoas dentro do palácio, por pessoas do governo. E Amazias queria se vingar, ele queria trazer justiça por seu pai. Mas Amazias, aqui nós aprendemos uma coisa importante. Amazias entendia que logo que ele assumisse o reinado, seria o momento mais crítico. Ele tinha que ter o apoio do povo, ele tinha que ser um bom rei e o povo teria que apoiá-lo, porque senão, se ele começasse a querer fazer justiça muito cedo, essa nação podia se voltar contra eles, podiam criar uma oposição e ele poderia perder o seu reinado. Homens e mulheres de Deus, aprenda com ele. Tem coisas que você tem que esperar a hora certa. Tem coisas que queimam em nossa alma, mas não é hora ainda para se cumprir, para se fazer aquele plano. Hoje na aula de liderança nós falamos que um dos segredos de boa liderança é você saber o momento exato para agir. Você não pode se precipitar. Você não pode atrasar. Eu dei o exemplo daquela igreja que esperou 10 anos. E quando Deus foi dar a bênção para eles, atrasaram em 15 minutos e perderam a bênção. 10 anos jogado fora. Eu acho que até saía de uma igreja dessa, né? Que coisa horrível. Pessoal atrasar. 15 minutos depois de 10 anos de oração de joelho e jejum. Ai, ai, ai. Mas às vezes as pessoas se precipitam. Como eu falei agora para a turma de Um com Deus que terminou, cuidado para a gente também não se precipitar, a gente tem que estar na hora certa, por isso que a gente tem que buscar Deus em cada decisão, a tua vontade e o quando devemos agir. Né? Se você propor casamento um dia muito cedo, a menina não, e você perde a mulher de seus sonhos. Se você propuser casamento um dia depois, ela já casou com outro. Acerte essa hora,
a sorte essa hora. Não? Você tem que acertar tudo, tem o seu momento. Isso é maravilhoso. E Deus nos ensina isso. Amazias sabia que ele não podia se precipitar. Ele deixou calmo aquilo lá. Porque não era a hora. Quando chegasse a hora, ele ia saber, aí ele tinha que agir. Ele agiu no momento certo, não criou repercussão no reino, trouxe justiça para o seu pai, mandou executar os assassinos do seu pai, sem criar turbulência no reino. Uma lição quanto à hora de fazer as coisas. Mais adiante, quando fala da execução desses criminosos, contudo, o verso 4, não matou os filhos dos assassinos. Muitas vezes os reis naquela época, e você vê muitos na Bíblia, ele pegava quando matava o pai, ele já sabia, mas o filho dele um dia vai querer se vingar do pai, então mata logo o filho também. Mata o pai, o filho, mata o primo, mata o tio, mata todo mundo. Você se lembra do rei Dario? Dario, quando ele matou os homens que queriam destruir Daniel e quase acaba com o melhor conselheiro e assessor do rei Dario, e ele viu que tinha sido uma armação. Quando ele condenou todos os homens, aqueles homens que tinham feito a tramóia, condenou as mulheres, os filhos, e eu acho que até os netos foram no meio da coisa, né? E você vê isso, então, mas olha só o que diz aqui. Então, por causa desse costume, Deus coloca isso é importante. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Hoje eu quero trazer para você uma lição rapidamente sobre uma questão que Deus mudou na minha convicção. Hoje em dia há uma grande controvérsia a respeito do aborto. Quando uma criança é gerada, ela é uma criança, é uma vida que Deus fez acontecer. É por isso que tem pessoas que querem ficar grávidas, as mulheres e os maridos que tentam e não. Quando Deus decide que é hora e ele escolhe, ele escreveu um nome no seu livro, aquela criança vai nascer. Aquela criança é gerada, e aquela criança começa a viver dentro do ventre da mãe, dentro da barriga da mãe, começa a crescer. E os homens inventaram que podiam matar essas crianças se não fossem desejáveis. Hoje, o lugar mais perigoso na face da terra não é o Iraque, não é a Rocinha do Rio de Janeiro. O lugar mais perigoso não é Paquistão. O lugar mais perigoso na face da terra, incluindo todos os países que estão em guerra, inclusive a Líbia, o lugar mais perigoso é no ventre de uma mulher. Mais pessoas morrem por dia no ventre de mulher do que em qualquer outro lugar na face da terra. Isso é um crime. E Deus vai se vingar da terra por causa disto. Uma das coisas que Deus repete muito, ele diz: olha, proteja os direitos, levante a sua voz, erga a sua voz em defesa daqueles que não têm como se defender. E não existe uma pessoa mais indefensável, que não tem condições de defender, do que uma criança que ainda não consegue gritar, e quando grita ninguém ouve. Hoje se tornou uma prática no mundo inteiro. Não quer, mata. Existe até um aborto feito já em estágios bem elevados, onde furam a cabeça da criança, uma coisa horrível, a criança grita. Isso é comprovado, grita. A criança já tem 6 meses. Foi um tipo de aborto que, por sinal, o presidente Clinton aprovou com a mulher dele. Por isso que a partir daquele dia eu orei que aquele cara acabasse, né? Que nunca aquela mulher fosse presidente de um país poderoso. Porque isso é um crime contra aquela criança que não consegue se defender. No Brasil, por mais que o aborto tem sido assim uma controvérsia muito grande, a igreja tem conclamado contra isso, graças a Deus.
Mas a lei permite, em questão da ameaça de vida, a mãe. Essa semana nasceu uma criança muito cheia de saúde para o Cássimo e a Paula, e o médico disse: você tem que tirar esse filho porque você vai morrer. Mas a mãe está bem e o filho está bem. Olha, médicos não são Deus. Eles são feitos por Deus para serem consultados. Mas a vida e morte está na mão de Deus e não de médico. Nós temos que entender isso aí. Não são deuses. Ninguém é Deus. O advogado não é Deus. O governador não é Deus. Há um só Deus. E nós temos que obedecê-lo nessa questão de vida ou morte. Muitos anos atrás eu era um pastor mais sanguinário. Eu não era nem pastor na época. Eu pensava assim, eu tinha tanta raiva de estuprador. Eu acho isso um crime tão bárbaro. E claro, a Bíblia aprova a nação que mata estupradores. Só vou dizer, isso é a Bíblia. A nossa justiça deveria, se um dia chegar o voto, vote a favor. Você diz, mas a Bíblia, tem muita gente crente que não entende. O crente está debaixo da graça, porque ele tem o Espírito Santo que não deixa você, inferniza a sua vida quando você erra. Mas o mundo sem Cristo não tem isso, e ele tem que ser gerado na base do medo e da lei. É isso que a Bíblia ensina. Você diz, isso é do Velho Testamento. Não, do Novo Testamento. Romanos capítulo 13 diz, Deus deu a espada. Sabe o que é espada? Sabe o que é espada? Espada não é para você colocar na cadeia, não. A espada é para matar. Deus deu a espada para as nações. Gênesis capítulo 10 ou 11. Quem sabe? Rapidinho. 10 ou 11. É um dos dois. Porque eu quero que você possa ler. Você é responsável diante de Deus. 10. É isso? Rapidinho aqui. É importante que você tenha isso. Ou é 11? Não, é 9. Gênesis 9. Antes da lei de Moisés, antes da lei, Deus diz, olha, nações, a lei das nações, a pessoa que derramar sangue, criminosamente, o seu sangue tem que ser derramado, porque senão eu não abençoarei essa nação. Veja só. E Deus diz, olha, onde isso não for feito, então o crime vai se alastrar. Por sinal, um dos crimes que Deus colocou como um crime que podia ser condenado com morte, era o sequestro. Se o sequestro fosse encontrado com morte da justiça, e justiça rápida, Deus disse que a justiça tem que ser rápida, não pode ser lenta. Olha, nós não tínhamos ter sequestro. Sequestro é o maior crime que existe no Brasil. Por quê? Porque ninguém é punido por isso. Ninguém morre por isso. Ninguém é nem quase preso por isso. A Bíblia tem muita sabedoria para as nações. As nações precisam ler. E um dia a Bíblia diz que Deus vai cobrar dos governantes. Esses princípios são para as nações. E ele diz então aqui, ele diz, olha, essas regras de Deus, elas se superimpõem sobre todas as nações. Não tem negócio de, pode uma constituição, um congresso aprovar diferente, mas Deus diz o que é certo. E um dia as nações vão ser julgadas pela palavra de Deus e não pelas leis de um país. Nem toda lei é justa. Nem toda lei correlaciona com a verdade de Deus. Muitos anos atrás, voltando para a minha história, eu tinha tanta raiva desse tipo de bárbaro de crime. E eu ouvia tanto e eu dizia assim, sabe uma coisa? Se uma mulher ficar grávida de um estupro, acho que tem que matar o filho, isso aí tem que ser abortado. E eu ainda me baseava no fato de que na Bíblia, eles mandavam matar as crianças e tudo às vezes, né? Não foi isso que fizeram em Ai, em Jericó? Aí tá aí, filho de bandido é bandidinho, mata logo antes de nascer. Mas Deus mudou meu coração, pastor sanguinário. Deus mudou meu coração. E está aqui um dos versículos. Sabe uma coisa, aquela criancinha que nasceu ato de violência, ela não é culpada por o pai dela ser um assassino, pelo pai ser um pilantra, um marginal. Ela é uma criança cujo nome Deus escreveu no livro da vida.
E ela está só esperando um dia conhecer essa mãe. De poder abraçar, pegar na boca daquela mãe que falava com ela, que ela ouvia, que ela imaginava que um dia fosse pegá-la com carinho. Aquela criança não tem nada a ver com o crime. A vida vem de Deus. Nós precisamos defender o direito das crianças que não nasceram. Muito se fala no mundo inteiro sobre a defesa do Estatuto da Criança. Cadê o Estatuto da Criança que não teve chance, que não tem advogado, que não tem ninguém defendendo os seus direitos? Aliás, as mesmas pessoas que mais falam sobre a Constituição, né, sobre o direito da criança, são as pessoas que mais apoiam o aborto de crianças quando a família é pobre, quando a família já tem vários filhos. Nós, como igreja, devemos nos posicionar que criança não deve morrer por erros do pai. Então, mesmo no caso de estupro, a palavra de Deus nos ensinaria que isso não é correto. Se a família não puder, então use, pode entregar aquilo para ser adotado. Tem tantas pessoas, tantas famílias cristãs que gostariam de ter uma criança maravilhosa que não podem, e criariam aquela criança, se tornariam um servo do Senhor, um menino inteligente, saberia fazer contas, saberia citar versículos, seria um elemento saudável na sociedade. Bem, de qualquer forma, continuando aqui a vida de Amazias. Uma vez então Edom se tornou, que era inimigo dele. Edom eram os descendentes de Esaú, lá do tempo de Jacó e Esaú. Os descendentes dele eram muito inimigos do povo de Israel, e Edom estava ameaçando, e ele resolveu que ele tinha que atacar, ele tinha que se defender. E como ele só tinha 2 estados, ele era pequenininho, ele pegou e contou os seus homens de guerra, todos os homens que tivessem a idade para lutar na guerra, e só tinha 300 mil. 300 mil para poder servir nessa guerra contra um exército de quase 1 milhão. Ele disse: o que eu vou fazer? Esse pessoal vai atacar, vão acabar com a gente. Aí ele teve uma ideia. Ele iria lá no primo dele, lá em Israel, que não gostava, eles não se cheiravam muito bem, sempre tinha aquelas guerras entre eles. Mas ele disse: eu vou contratar, eu vou pagar. E ele pagou 3,5 toneladas de prata para contratar 100 mil soldados dos melhores, para ir para a guerra com eles contra os edomitas. Ele contratou, já tinha pago o dinheiro, os soldados já estavam vindo, quando o profeta de Deus veio atrapalhar tudo. O profeta de Deus chegou e disse: entretanto o homem de Deus, verso 7, disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você. O Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará. Olha só o que Deus está ensinando, presta atenção, porque nós vamos aplicar isso para a nossa vida. Deus o derrotará diante do inimigo, pois é Ele que tem o poder para dar vitória ou derrota. Meu querido irmão e irmã, não esqueça que todo sucesso de negócio, toda derrota ou vitória pertence ao Senhor, e Deus está procurando pessoas para apoiar fortemente aqueles que o buscam, que o servem de todo o coração. Ele disse: não leve esses homens consigo, porque Deus não está com eles. Lição para nós: você tem que ter cuidado nas suas parcerias, você tem que ter cuidado com quem você faz associação. Você faz um negócio e essa outra pessoa não é uma pessoa com quem Deus está, você está pedindo derrota para os seus negócios. Isso na sua associação de casamento. Por isso que Deus diz: você tem que procurar 2 pessoas que têm Deus, porque senão não dá certo. Nós temos que ter cuidado na escolha daquelas pessoas que vão fazer parcerias na vida conosco, nos nossos negócios, as pessoas que vão dar o nosso suporte. É um princípio que Deus ensina.
Você não pode ter uma associação com alguém que é inimigo de Deus, com alguém que Deus está contra ele pelo seu modo de fazer as coisas. Esse rei ficou triste com essa palavra do profeta. Ele disse: o que eu vou fazer? Eu já paguei 3,5 toneladas. Você está entendendo? Eu já paguei o dinheiro adiantado. O profeta respondeu: o Senhor pode te dar muito mais do que isso. Melhor perder 3,5 toneladas do que você perder o reino. Melhor perder 3,5 toneladas do que você perder a sua vida. Melhor você perder 3.500.000 do que você perder a sua família. Melhor você perder 3.500.000 do que você perder a sua vida espiritual, seus filhos, sua firma. A lição ainda era para nós. Mas faça o que Deus aprove de todo o coração. Para encerrar hoje a nossa mensagem, deixa eu contar uma história da minha vida, que isso aqui foi o que me fez mudar meu pensamento. Eu estava construindo essa casa que eu moro faz 20 anos. Eu já tinha raspado tudo, olha. Se um colega passasse lá em casa só para olhar, eu já tentava raspar assim uns R$5, R$10 dele. Já estava nesse. Eu não tinha mais dinheiro para nada. Onde eu conseguia, eu já tinha raspado tudo. Eu já estava assim raspando, era seixo. Quando eu passasse na rua, que a chuva tinha levado seixo, areia, eu jogava areia, seixo para dentro da picape e levava, porque eu estava nas últimas, né? Eu passava onde eu via zimbre, eu pegava zimbre, né? Onde o pessoal jogava coisa, eu pegava, porque eu queria construir, eu queria terminar a minha casa. E eu não tinha mais dinheiro. Minha casa estava quase concluída, mas eu tinha um buracão enorme. Um buracão de quase 8 metros de fundura, e ele vinha assim, era bem comprido, e eu tinha que encher aquilo ali. Eu tinha construído uma parede, eu tinha que encher aquilo com terra. Só faltava isso. E eu tinha arranjado, onde eu via assim alguma coisa, eu jogava na picape, e a gente ia jogar lá no buraco. Até isopor lá embaixo tem, olha. Eu nunca contei isso para ninguém que anda ali. Você já viu como é meio fofo ali? É isopor que você está em cima, né? Eu ia jogando as coisas, mas eu precisava assim, de umas 3 carradas de pedra boa, para completar minha obra. Ia terminar e descansar na minha nova casa. Eu não tenho mais dinheiro para nada. E aparece um camarada e diz: olha, você está precisando de pedra? Para ver como o diabo sabe o que a gente precisa, né? Os olhos de Deus e do diabo estão sobre nós, né? Você está precisando de pedra? Eu tenho umas carradas de pedra que eu vou vender bem baratinho. 3 carradas. É de Deus. Só que ele falou assim: só que é o seguinte, eu sei que você conhece meu pai lá da firma e tal, e você não pode falar isso para ele, que eu vou pegar essas pedras e ele não pode saber. Já fizeram proposta decente assim para você? Aí eu pensei: caramba, 3. E ele disse: olha, é pedra graúda, toda vez, pedra bonita. Tá benzinho para encher isso aí tudinho. Ai, chega. Minha fé foi pouca. Aí eu disse: traz aí para mim ver. Vocês pensam que eu sou super espiritual? Sou igual você às vezes, né? Todos nós passamos por isso. Eu digo: traz aí para ver. Mas você sabe que a gente tem que dizer não e virar as costas, porque quando a gente vê, o diabo parece que ele aí atiça mais. Aí o cara veio no dia seguinte, lá vem. Não tinha nem asfalto na minha rua, né? Eu olhei lá de cima, a pedra dos meus sonhos, né? Carrada enorme, daquelas pedras enormes, e lá vem ele. Mas durante a noite, enquanto eu confessava meus pecados, que eu ia pecar, né?
Ó Senhor, tu sabes que eu sei, eu preciso daquela pedra, Senhor. E, Senhor, poxa. Eu fui dormir alguma hora da noite, aquilo pesando no meu coração, que geralmente eu não sou ladrão, eu não gosto de roubar, nem... Mas era um caso especial, né? Sempre é um caso especial. E durante a noite eu sonhei. Aliás, acordei com esse sonho. Eu tinha plantado também na mesma época, que eu já queria ter umas plantinhas, quando eu me mudasse para casa, umas plantinhas de acerola. Assim. E eu sonhei um sonho de Gênesis, praticamente, sonho de José. Eu sonhei que eu olhava ali para o quintal, e lá o pé de acerola estava cheio de acerola. E nessa hora eu acordei. Cocei a cabeça. Que sonho estranho. A acerola eu plantei fazia 2 semanas, 3 semanas. Cheio de acerola, tinha desse tamanho. Aí não pensei mais não. Aí lá vem o caminhão. A pedra do meu sonho. Aí ele para. O Espírito Santo pegou meu coração, deu uma sacudida. Aí eu digo, cara, é o seguinte, eu não vou poder pegar essa pedra não. O cara ficou meio assim, por quê, cara? Porque eu tô... Primeiro eu falei assim, porque eu estava quebrado. Mas não era isso não, eu estava quebrado, mas não era por isso que eu não ia pegar a pedra dele. Eu falei, eu não falei, olha, isso é um roubo, eu estou roubando, eu não falei isso. Não, por que não? Eu queria ser polícia. É o seguinte, eu conheço teu pai, aí não fica legal, né? Pô, aí depois ele descobre, aí, sabe aquela desculpa? No fundo do coração, aí o que ele falou? Ele ia cobrar hoje, seria, digamos, uns R$100, né? Então, meu irmão, me dá 50 para esse negócio, eu já trouxe aí, desses 50 eu vou derramar esse negócio, me dá 50 pelo menos para combustível. Aí eu puxei toda a minha força espiritual, que já era quase nada naquela hora, né? Eu disse, meu amigo, eu não vou poder aceitar, ponto final, não vou mais aceitar, por favor, vá embora, eu não vou aceitar essa pedra. O cara me chamou de tudo, olha, falou que minha mãe não era casada, falou um monte de coisa. Aí me lembro, ele subiu aí no morro, gritando lá, subiu lá a ladeira lá de casa, e acenando lá, me dando adeus com o terceiro dedo. Ainda com aquele vazio, meio consternado, eu olhei para o céu e disse, Deus, eu só fiz isso porque eu quero acertar, e eu quero te honrar, e eu quero te agradar, mas só por isso. Nessa hora, meu olho pegou um vermelho a 70 metros, 65, 70 metros de distância. Deus disse, venha comigo, Davi, te mostrar um negócio. Fui lá para aquela plantinha, e lá tinha 2 acerolas enormes, roxas, colocadas assim, no pé da planta, perfeito, com talozinho e tudo. E Deus disse, e essas eu mandei o anjo deixar aí para você saber que eu estou de olho em você, e me agrado das pessoas que me buscam de todo o coração. Continue, Davi. A minha terra é santa, viu? Por isso que, anjos já andaram lá, Eu não vou contar o resto, que eu vou deixar para eu também. Mas aconteceu nos dias seguintes, naquela mesma semana, outro milagre, e outro milagre, coisas de proporção, né, que eu não conto, senão a igreja vai encher de pentecostal. Estou só brincando, você sabe que eu amo meus irmãos pentecostais, mas isso seria um motivo da gente botar até o pastor do poder, né?
Vai fazer a acerola aparecer na sua plantinha, né? Traga a sua mangueira que nunca deu fruto. Traga só a foto e ele vai orar pela sua mangueira, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, procurando aqueles que querem o agradar de todo coração. Eu espero que essa semana você tenha como alvo agradar a Deus 100%, com todo o coração. Lá no seu trabalho amanhã, você essa semana com a sua responsabilidade de pai, você essa semana com a sua responsabilidade de filho, você essa semana com responsabilidade de aluno, de professor, de cristão, devo dizer, que você realmente sirva e busque a Deus de todo o coração, porque os olhos dele estão sobre você.